Vamos continuar com a segunda intervenção a cargo da professora doutora Elsa Fernandes. Ela é professora e investigadora na área da didática da matemática, doutorada em Educação Didática da Matemática e vice-reitora da Universidade da Madeira. Aprender hoje, desafios e oportunidades é o tema da sua intervenção. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a esta conferência. É com enorme satisfação que vejo esta sala cheia. Isto quer dizer que os professores estão de facto interessados neste tema e estão de facto interessados em mudar alguma coisa na sua prática. Quero dar os parabéns à Secretaria Regional de Educação e ao Diário de Notícias por esta iniciativa. Por fim, quero cumprimentar o Sr. Secretário e o Sr. Diretor Regional e os meus colegas desta jornada, a Neusa, o Carlos, a Magda, o Emanuel e o Vasco. De facto, é muito difícil falar depois da Neusa porque os 10 anos ou mais de trabalho conjunto fazem-nos trazer muitos aspectos em comum desta temática sem termos conversado antes. Confesso que pensei em pegar no telefone e dizer de que é que vais falar, para não falarmos em comum, mas acabei por não fazê-lo. E já percebi que há alguns aspectos em comum. Bom, e de facto o começo da nossa sessão é bastante parecido, o que vem dar razão a que neste momento vivemos um momento muito forte em termos da educação em Portugal. Mas antes disso eu vou falar sobre qual será a minha trajetória nesta comunicação. Vou falar sobre o momento atual da educação em Portugal, algumas considerações sobre a aprendizagem, o papel das tecnologias, o papel da formação de professores em todo este processo e trago algumas ideias do Horizon Report que estão em consonância com aquilo que andamos a trabalhar na investigação que levamos a cabo. Bem, deixem-me ver se eu atino com isto. Não. Sim, o que é que se passa aqui? É nesta? Ok, obrigada. Bom, de facto, vivemos um momento de mudança em termos de educação em Portugal. São as salas de aula do futuro, são os laboratórios de aprendizagem ativa, são os makerspaces, é a flexibilização curricular, são as metodologias de trabalho centradas nos alunos, são inúmeras formações e projetos, é o novo perfil de competências do aluno, baseado bastante nas competências sociais, mas por outro lado, temos um programa e metas curriculares desajustado à idade dos alunos e bastante atrasado em relação ao momento atual que estamos a viver. São formas de avaliação ainda desajustadas. Mas isto não é grave nem problemático porque, segundo o Engstrom, não há transformação sem contradições e incoerências e eu acredito que, a seu tempo, há de vir um programa que se adeque a tudo isto que estamos a viver em termos de metodologias e de introdução de tecnologias e as preocupações com a avaliação das aprendizagens dos alunos. Também, todo o trabalho que está a ser feito há de empurrar os professores para que olhem de outra maneira para a avaliação das aprendizagens. De facto, estamos a viver um momento de transformação e inovação em termos da educação. E quando se vive um momento de inovação, temos que ter em conta que a inovação é um processo, não é um momento. Temos que conhecer muito bem o fenómeno que se quer mudar, que neste caso concreto será a aprendizagem e tudo o que envolve aprender. Temos que saber que o design, a inovação e a antecipação estão fortemente conectados e que o design, por exemplo, para a aprendizagem, implica antecipar alguns aspectos do futuro. E quando estamos a desenhar para que a aprendizagem ocorra, estamos a projetar o futuro. Temos também que terem atenção que, eu também digo como a Neusa, à meia-noite estava perfeito este slide,
mas temos que ter em atenção que a inovação, que inovar significa coisas diferentes em cada um destes 3 contextos. Inovar no primeiro pode ser trazer um livro para ali. Inovar no segundo contexto pode ser reconfigurar a sala de aula e fazer um outro tipo de trabalho. Inovar no terceiro contexto será ainda algo bastante diferente. Vou agora tecer algumas considerações sobre a aprendizagem. A relação entre a aprendizagem e o ensino não é linear. Há, de facto, muito ensino sem aprendizagem, como todos nós sabemos, e há também muita aprendizagem sem ensino. Isto não quer dizer que não tenhamos que nos preocupar com o design para que a aprendizagem ocorra. E digo o design para que a aprendizagem ocorra e não o design da aprendizagem, porque a aprendizagem, como todos sabemos, é algo que é individual e é único, é de cada um de nós, apesar de acontecer em contextos sociais e em interação com os outros. Quando pensamos no design para que a aprendizagem ocorra, temos que pensar em 3 aspectos que são, de facto, importantíssimos. O espaço, onde ela vai acontecer, as metodologias, como já aqui hoje foi falado, todas estas metodologias centradas no aluno, Inquiry-Based Learning, Project-Based Learning, por aí fora, Gamification. Como estão a ver, tudo nomes que ainda não conseguimos arranjar uma boa tradução para o português. E temos que nos preocupar também com os recursos. Mas, mais importante que tudo isto, não podemos esquecer que as pessoas têm que estar no centro de tudo isto, tem que ser a nossa grande preocupação. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes desenhamos um cenário de aprendizagem, criamos um design para que a aprendizagem ocorra e aquilo que nós desenhamos e o que de facto emerge nem sempre são a mesma coisa. E trago aqui um exemplo, eu gosto muito de falar com exemplos concretos, trago aqui o exemplo de um cenário de aprendizagem criado no projeto Droid 2 e que serviu de base, os dados recolhidos neste cenário, na implementação deste cenário de aprendizagem, serviram de base ao doutoramento da professora Cristina Lopes, que foi o desafio que nós lançámos aos alunos, foi uma corrida de robôs. Os alunos queriam fazer uma corrida de robôs. Aliás, os alunos pediram para trabalhar com robôs e nós ouvimos o apelo dos alunos e lançámos este desafio, realizar uma corrida de robôs. O nosso propósito era que eles aprendessem estatística a partir deste grande desafio. Eles não sabiam que iriam aprender estatística a partir deste desafio. Portanto, nós estaríamos plenamente satisfeitas se os alunos tivessem aprendido toda a estatística do terceiro ciclo, que era esse o nosso propósito. De facto, os alunos aprenderam toda a estatística do terceiro ciclo, peço desculpa, para além de terem realizado a corrida de robôs, de terem construído a pista, de terem decidido qual seria a configuração da pista para que a corrida fosse justa e, para além disso, por iniciativa, foram procurar o Excel. Um dos alunos trouxe o Excel e depois todos começaram a trabalhar com o Excel para trabalhar os dados desta corrida de robôs e toda a estatística emergiu do trabalho com os robôs e da utilização desta ferramenta. De facto, o emergente aqui foi muito para além do que nós tínhamos imaginado que seria. Outro aspecto que é também importante quando pensamos no design para que a aprendizagem ocorra é o equilíbrio entre a participação e a reificação. É muito importante que os alunos participem e as tecnologias têm o poder de pôr os alunos a participar imenso, mas só a participação não chega. É preciso que eles tenham a oportunidade de reificar aquilo que fizeram, no trabalho que fizeram numa componente prática. E muitas vezes acontece também ao contrário, que as aulas são a passagem para os alunos de conceitos já reificados. É o que acontece na matemática, que é o caso que eu conheço melhor. As crianças e jovens, sabemos que as crianças e jovens aprendem matemática fazendo matemática.
mas nunca se mostra, ou raramente se mostra às crianças e jovens, o próprio processo da criação da matemática. A matemática não evolui sem erros, não evolui sem avanços e recuos, não evolui sem a tentativa e erro. E esse processo não é mostrado aos alunos. Nós mostramos aos alunos o quê? Os conceitos já reificados e a matemática como um corpo de conhecimento perfeito que não admite o erro. E isso está completamente contra o que é o processo natural da criação da própria matemática. Portanto, os conteúdos, processos e metodologias são apresentados de uma forma reificada e os alunos não têm espaço para negociarem o significado de cada um daqueles conceitos, metodologias próprias do fazer matemática, e tudo isto implica aprender matemática. As tecnologias têm aqui um papel importantíssimo no mostrar o processo de criação da matemática, nos alunos conseguirem aperceber-se do erro, ver onde é que está o erro e corrigi-lo através das tecnologias. Qual o papel das tecnologias em todo este processo? É, de facto, fundamental, mas elas devem ser utilizadas apenas quando acrescentam algo. Se for para fazer o mesmo que já se fazia de papel e lápis, não vale a pena perder tempo com as tecnologias. Portanto, trazemos as tecnologias porque elas podem acrescentar algo mais à aprendizagem dos alunos e algo mais às práticas de sala de aula. Trago aqui, por exemplo, uma base de dados para crianças, o Power Data Kids, que é muito engraçado e que pode levar os miúdos a criarem problemas, a resolverem problemas, a viverem situações da sua cidade, com números da sua cidade, do seu espaço, e que com certeza leva qualquer criança a ter vontade de se envolver e de pesquisar e de aprender. Trago aqui também outra proposta de trabalho criada no projeto iTech, uma parceria da Universidade da Madeira com a Direção Regional de Educação, em que é uma ficha de trabalho que os alunos têm que fazer. Este cenário de aprendizagem foi pensado para ser um trabalho interdisciplinar, digamos assim, entre as ciências, a educação física e a matemática. Portanto, os alunos começam com a realidade aumentada, explorar o interior do coração, perceber qual é o funcionamento do coração, e aqui pode ser um trabalho feito entre os 3 professores, ou, como acharem melhor, pode ser começado na aula de ciências, levado para a aula de educação física. Tem que haver algum trabalho conjunto prévio entre os vários envolvidos nesta proposta, neste cenário de aprendizagem. Portanto, a ideia é perceber como é que funciona o coração, depois perceber como é que o coração, os batimentos cardíacos aumentam com uma aula de educação física e trazer para a aula de matemática e fazer um estudo de tudo isso. Portanto, juntando aqui, neste caso, 3 áreas, a educação física, a matemática e as ciências, mas poderiam ser 3 quaisquer outras, utilizando realidade aumentada e o coração. Bom, outro aspecto importante aqui em todo este processo de mudança é, de facto, a formação de professores. Se nós queremos transformar práticas, temos que transformá-las com os agentes que estão envolvidos, com os alunos, com os professores. E não podemos esquecer que, também na formação de professores, passamos conceitos reificados aos professores. Passamos conceitos que são teóricos. Em muitas formações passamos conceitos teóricos, não porque queiramos estar a fazer teoria com os professores, mas porque, de algum modo, achamos que todos partilhamos a mesma ideia quando se fala, por exemplo, do que é resolver problemas na área da matemática. O que é a resolução de problemas? E falamos disto como se todos partilhássemos a mesma ideia. Ou o que é a flexibilização curricular? Ou o que é a gamification? Trazemos estes chavões para o nosso discurso, achando que nas nossas mentes está-se a criar a mesma ideia. Nada mais errado trazer estes chavões em cada uma das 400 cabecinhas que estão cá dentro, cria-se uma ideia provavelmente diferente. E precisamos de espaço, tal e qual como eu defendo que os alunos precisam de espaços para participar e construir os conceitos negociando, defendo igualmente que se faça um tipo de formação de professores em que os professores tenham a oportunidade de participar de forma a possibilitar a negociação do significado dos conceitos com que eles têm que lidar na sua prática. Fazendo este trabalho na formação de professores,
Isto promoverá uma aprendizagem mais significativa nos professores, que nós todos neste processo de mudança precisamos de aprender, os professores precisam de aprender, os educadores precisam de aprender, as crianças precisam de aprender. Cada um de nós tem motivos e objetivos diferentes para essa aprendizagem. O difícil aqui é encontrar aquilo que nos une. Portanto, como eu estava a dizer, precisamos de criar espaços na formação para que os professores possam negociar todos estes significados e que, pelo menos por escola, tenhamos uma ideia partilhada do que é flexibilização curricular, do que é transdisciplinaridade, do que é gamification, para podermos ter alguma base de trabalho conjunto. Precisamos que os professores participem neste tipo de formações para que possam construir os significados e depois transportar estas ideias que trabalham na formação para a sua sala de aula de uma forma mais eficaz. Um professor que nunca viveu uma metodologia de projeto terá mais dificuldade, nunca viveu como agente uma metodologia de projeto, terá mais dificuldade em implementar com os seus alunos na sua escola um trabalho baseado na metodologia de projeto. Não quer dizer que é impossível, mas fica mais difícil. Portanto, enquanto agente na formação, o professor deverá também viver trabalhos em que a metodologia de projeto seja uma variável. Por exemplo, a metodologia de projeto. Nas formações de professores, outro aspecto que eu quero relevar é que é preciso que os professores tenham ação para que possam aprender a trabalhar com os materiais, que possam aprender a trabalhar com as tecnologias, porque se eu não souber como é que funciona um robô, por exemplo, eu não sou capaz de imaginar um cenário de aprendizagem onde o integro. Portanto, eu preciso de saber como é que ele funciona, preciso de montá-lo para perceber como é que funciona, preciso de programá-lo para perceber o que é que ele pode fazer e só depois disso é que eu consigo pensar e agora como é que eu vou utilizar isto com os meus alunos? Qual é a pedagogia, qual é a melhor metodologia para levar isto para a sala de aula? Portanto, os professores precisam também da ação para que depois levem a ação, possam pôr os seus alunos a ter ação na sala de aula. Mas precisam também de refletir sobre essa ação, porque a ação sem a reflexão fica bastante pobre e fica tudo muito pela rama. É preciso discutir profundamente e refletir-se profundamente sobre o que se andou a fazer, as razões que nos levaram a fazer desta forma e não de outra, para que aprendamos este trabalho de reflexão sobre a ação e possamos levar para a sala de aula e fazê-lo com os nossos alunos também. Portanto, a formação de professores inicial e contínua precisa de ser repensada, precisamos de olhar de outra forma a formação de professores. Precisamos de criar ambientes de aprendizagem inovadores, com espaços, metodologias e recursos diferentes e naquilo que me diz respeito como formadora de professores na formação inicial e na formação contínua, posso dizer que a Universidade da Madeira ainda está coxa, ainda está a faltar a parte de um espaço diferente, de um espaço que se adequa a tudo isto, mas não está fora dos nossos objetivos criar um espaço desta forma para podermos trabalhar tanto na formação inicial como na formação contínua de professores. É difícil estar a pedir aos professores envolvam-se neste tipo de trabalho quando criem salas de aula do futuro na vossa escola, quando nós não temos a oportunidade de lhes dar este espaço para que eles aprendam como funcionar numa sala de aula que pode ser reconfigurada. E outro aspecto que também tem que ser repensado é a avaliação das aprendizagens. Como incluir as tecnologias na avaliação das aprendizagens. Existem imensas possibilidades, os e-portfólios, os testes com tablets ou com computadores ou com smartphones. Portanto, existem imensas possibilidades, mas ainda não estão integradas. Não conseguimos integrar tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que aos poucos vamos conseguir e que, levando novas metodologias para a sala de aula, vamos ter a necessidade de olhar de uma outra forma para as aprendizagens dos nossos alunos. Já quase a terminar, quero trazer o Horizon Report e trazer algumas tendências-chave. Eles têm 3 categorias, a longo prazo, médio prazo e curto prazo.
Têm também os desafios significativos que é a implementação das tecnologias, que podem impedir a implementação das tecnologias, e dividem em 3 categorias: com solução conhecida, difícil de solução e complexos de definir, quanto mais de atacar. E, finalmente, falam das tecnologias emergentes e dos espaços de aprendizagem emergente e definem também a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Eu escolhi alguns deles para falar aqui e não foi aleatória a minha escolha, escolhi aqueles que me pareceram mais significativos para falar neste momento. Uma tendência-chave a curto prazo é a programação como literacia. E eu gosto muito de mostrar que isto não está só no papel, que é possível fazer, de facto, a programação como literacia, e trouxe um exemplo da Escola do Infante, do professor Igor, da professora Andreia e da professora Melissa Freitas, um trabalho que fizeram já há 2 anos, se não estou em erro, com os alunos do pré-escolar, um trabalho em que eles pretendiam que os alunos começassem a ter algum trabalho com os robôs e com o pensamento computacional, e começaram por as próprias crianças a serem os robôs e a seguir as instruções. Aqui tiveram a trabalhar não só o pensamento computacional, mas também a matemática e várias outras áreas que agora não vou estar a enumerar, mas de facto um trabalho muito interessante e muito engraçado. Depois disto, as crianças foram trabalhar com os robôs e programar. Outro aspecto a curto prazo, uma tendência-chave a curto prazo, é aumentar a aprendizagem nas áreas STEAM. Portanto, até agora temos falado nas áreas STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, e no Engineering eles têm muita física, portanto, trabalho ligado à física, e agora, não agora, há relativamente pouco tempo, introduziram as artes e as humanidades, percebendo a importância que estas áreas podem ter e têm para o desenvolvimento de competências importantíssimas nas crianças. E trago aqui outra vez os robôs, um projeto que já fizemos em 2010, se não estou em erro, a recolha de dados, também no âmbito do projeto do Droid 2, e cujos dados serviram para a tese de doutoramento da professora Sónia Martins, e que o propósito era que as crianças montassem robôs, construíssem robôs, os robôs que quisessem, podiam ser animais, podiam ser carros, podiam ser o que quisessem, e atribuíssem características físicas e psicológicas a esses robôs e depois criassem uma história em que esses robôs fossem as personagens da história. O nosso propósito, aqui está outra vez a diferença entre o emergente e o desenhado. O nosso propósito era ficar por aqui, os alunos construiriam a história e nós iríamos observar a matemática que estava ali a acontecer neste contexto. De facto, os alunos no segundo ano quiseram criar um segundo ano do projeto e quiseram criar um filme em que o enredo seria a história que tinham escrito, em que os robôs eram personagens. E, de facto, aqui trabalharam imensas áreas, não só a matemática, a língua portuguesa, as artes, tiveram que criar os cenários para fazer as filmagens do filme. A física, embrionariamente emergiram conceitos da física. Portanto, foi um trabalho muito complexo que levou 2 anos em tempo extracurricular, mas que depois aprendizagens deste projeto iam para a sala de aula, eram levadas para a sala de aula e vice-versa, aprendizagens da sala de aula eram trazidas para aqui. Depois a Sónia Martins pode falar melhor sobre este projeto. Os desafios significativos da implementação das tecnologias, de difícil resolução, é repensar, de facto, o papel dos professores. Outrora, transmissores do conhecimento, hoje é pedido aos professores que adotem metodologias de trabalho diferentes, que sejam mentores, que sejam psicólogos, que trabalhem a cidadania, que motivem os alunos para a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, uma panóplia de pedidos que é feita aos professores, para os quais os professores não foram preparados na sua formação inicial e que têm que estar constantemente a aprender e a pesquisar como fazer tudo isto. E colaborar com outros educadores é também uma tarefa diferente que é proposta. Outrora os professores tinham que trabalhar apenas na sua sala de aula, de porta fechada. Hoje em dia têm que abrir as portas para o mundo
e têm que trabalhar com uma série de agentes diferentes daqueles que estavam habituados. Portanto, este é um grande desafio que, de algum modo, pode ser impeditivo à implementação das tecnologias na sala de aula. Portanto, as tecnologias e espaços e ambientes emergentes a curto prazo são os makerspaces, que a Neuza já falou, são espaços de criação, são espaços hands-on, em que os alunos têm a possibilidade de trazer o pensamento crítico, têm a possibilidade de encontrar soluções do mais alto nível para os problemas que lhes são colocados. São espaços onde o empreendedorismo é também uma palavra importante e que entra, e onde eles trazem soluções inovadoras. Portanto, é algo que está a emergir também. Em Portugal sei que já está um a ser construído, que está quase pronto, na Lusófona, e com um projeto muito interessante do professor Américo Mateus, se não me falha Outro aspecto importantíssimo, como tecnologia emergente, é a robótica. De facto, a robótica tem um potencial infinito. Já trouxe alguns exemplos de projetos que nós implementámos no Droid. Posso ainda trazer outro muito engraçado que foi feito, que foi o desafio que foi lançado, foi que os jovens criassem um robô para uma criança cega, um cão-guia para a criança cega. Deu aso a imensas aprendizagens importantes, para além de todas ligadas à informática e à programação, uma série de outras aprendizagens fundamentais para qualquer jovem do nosso tempo. De facto, a robótica tem um grande potencial no envolvimento dos alunos, na forma como os alunos se envolvem e fazem trabalho com os robôs, mas de facto aquilo que se lança para trabalho com os robôs fica pobre se for só programa o robô para seguir uma linha reta. Acho que os robôs trazem uma excelente oportunidade de associarmos, de levarmos para a sala de aula o trabalho projeto, lançar desafios como vamos realizar uma corrida de robôs, vamos construir o cão-guia, vamos criar uma história com robôs. Como vocês estão a ver, não estamos aqui a falar de nenhum conceito de matemática ou outro. Lançamos um desafio e, com certeza, muitos conceitos matemáticos e outros irão emergir. É um trabalho bastante mais difícil para o professor estar atento e conseguir agarrar naquilo que os alunos vão dizendo para levar para aquilo que nós queremos que eles aprendam, mas é de facto muito gratificante fazer este tipo de trabalho. Para finalizar, trago a ideia de que a educação temos que ver a educação como transformativa em vez de meramente formativa, e de facto as tecnologias têm o poder de nos ajudar a levar a educação para a transformação das pessoas e das práticas que nelas se envolvem. Aprender implica, de facto, tornar-se algo, e aqui trago as questões da identidade, que a escola também tem um importante papel de trabalhar. Pode ser tornar-se um pouco mais competente, pode ser tornar-se um bom filho, pode ser tornar-se um bom aluno, mas a aprendizagem implica sempre tornar-se em algo diferente. A aprendizagem deve permitir que cada um descubra aquilo em que de facto é bom, qual é o seu talento. Todos nós somos bons em alguma coisa e é preciso que a escola e a aprendizagem e as tecnologias nos ajudem a perceber qual é que é o nosso talento. E, por fim, como eu já referi, as tecnologias ajudam-nos a trazer o erro como recurso para a aprendizagem. De facto, é um grande desafio incluir as tecnologias digitais na nossa prática, nas nossas práticas de sala de aula ou de ambientes de aprendizagem, mas o desafio é, com certeza, humanizar a escola, olhar para cada ser humano como um ser único no meio de tantos outros sociais. Somos todos diferentes e somos também todos iguais e todos diferentes, e acho que o desafio desta época é, de facto, humanizar a escola. Obrigada.